Oiê, seja bem-vindo a mais um Cafezinho com a G, um podcast que fala sobre moda, empreendedorismo, compartilha histórias, experiências, tudo para a gente se ajudar e crescer juntos. Mais uma vez, eu estou muito feliz para gravar esse podcast. A nossa convidada é muito especial. Eu vou ler aqui, porque vocês sabem que eu não gosto de esquecer nenhum detalhe. Ela é linda, ela é minha amiga, ela é médica, sei que ama uma boa leitura, fazer um crochê e de plantas pela casa, já foi missionária e viajou para vários países. Ela é casada, atualmente mora no Brasil e está se especializando em psiquiatria. E saibam que conseguir um horário na agenda dela não é nada fácil, então sintam-se mais do que especiais com vocês, doutora Mariana Ferelli! Obrigada! Aplausos! Amiga, muito obrigada por aceitar o convite para participar do nosso podcast. Eu tenho certeza que vamos aprender muito com você hoje. Eu é que agradeço esse convite e a oportunidade da gente se encontrar, nem que fosse com horário marcado. É verdade. É verdade. Detalhe, pessoal. Uma curiosidade, nós ainda não nos conhecemos pessoalmente. Essa amizade, ela aconteceu através dos nossos maridos. Invejosos dirão que Então, esse encontro ainda não aconteceu, mas a gente é, acredita que sim. é verdade. E, bom, aqui no nosso podcast, amiga, nós temos uma tradição de fazer algumas perguntas aleatórias para conhecer um pouco melhor o nosso convidado do dia. Então, você está preparada? Vamos lá. Gente, para ter mais emoção, eu diria, os nossos convidados eles não sabem exatamente quais serão as perguntas. Algumas já são clássicas por aqui, mas outras não. Então, vamos começar. Primeira pergunta: café quente ou gelado? Chá quente. Não posso com Perfeito. cafeína. Eu gosto, mas aumenta muito minha ansiedade, me dá taquicardia, altera o meu sono, então eu fico só no cheirinho. Só no cheirinho. Eu também amo o cheiro de café. E você sabe que eu comecei a tomar muito café descafeinado aqui. A minha paixão pelo café, assim, foi despertada aqui, porque eu já gostava muito do cheiro, Uhum. mas aqui eu acho que por conta da cultura do país, eu acredito, é muito comum. Então, os ambientes, assim, né, os cafés, os restaurantes são muito legais e eu gosto muito, sabe, de toda essa atmosfera. E aí eu falei, gente, pela frequência que eu vou, não dá para eu tomar sempre cafeinado, tem que ser descafeinado. Tem que ser. E eu também não tomo sempre, mas eu gosto muito, eu acho que da experiência, sabe? Do cheiro, eu acho muito legal. Mas eu também gosto muito de chá. E eu não sei onde nem quando, Gi, mas chá não era uma coisa que eu gostava. Eu lembro que meus irmãos, eles tomavam chá com leite numa madeira e eu achava um absurdo, não queria, era só leite que eu tomava. E aí acabei crescendo, não gostando de chá, e eu lembro que no ensino médio, uma vez eu fui tomar, eu lembro da primeira vez que eu fui, não, vou dar uma chance e vou tomar um chá, e era um chá de frutas vermelhas. Aí foi ladeira abaixo, porque hoje eu amo chá, entusiasta de loja de chá, tenho vários da minha coleção. Ganhei, inclusive, de presente essa semana 5 kitzinhos da Tea Shop, que é uma loja de chás que tem, né, aqui no Brasil, super deliciosa. Então, café para mim é só no cheirinho. Perfeito. Eu também gosto do chá. A gente tem estação aqui de chá e café em casa. Então, quando a gente se encontrar pessoalmente, a gente vai ter essa troca. Ótimo. Segunda pergunta. O que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Hum, É difícil responder essa pergunta porque eu estou vivendo um momento da minha vida onde não necessariamente eu consiga fazer o que eu gosto, mas o que eu posso, porque a residência ela suga muito. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto muito. Oi, eu gosto Oi. muito de ler, né? Ler é um dos meus hobbies favoritos, mas cuidar da casa, ficar no meu cantinho acaba sendo uma coisa que eu gosto bastante também. Ah, legal. Inclusive, já que você falou que gosta muito de ler, uma das outras perguntas é se você tem algum livro para recomendar. Ixi, tenho vários. É,
Vou começar com um dos mais clássicos e talvez que tenha mudado principalmente a minha vida, que é o Uhum. livro de Provérbios, né? Que tá na Bíblia, é um livro que eu amo bastante, que mudou bastante na minha fase de adolescência, meu pensamento, minha forma de ver o mundo. Agora, livros não religiosos, eu tenho para recomendar bastante, que eu gostei das últimas leituras, foi Mais Esperto que o Diabo. Foi um livro que eu gostei Hum, bastante. vou É, anotar. e que eu li na minha adolescência e também me ajudou bastante a mudar a minha forma de ver o mundo e de processar as mudanças, foi Quem Mexeu no Meu Queijo, que é um livro que às vezes eu recomendo para os pacientes, principalmente adolescentes, lerem. Que legal! Eu já vou anotar, viu? Porque esses dois eu ainda não li. E eu tô numa fase que eu tô querendo ler bastante, então E eu vou às anotar. vezes coloco para audiolivro. Esse do Mais Esperto que o Diabo foi um audiolivro que eu ouvi e gostei bastante. Quero comprar o físico para ter em casa. Uhum. Então, se, né, às vezes não dá tempo da gente parar e ler, eu ando bastante. Às vezes eu vou no ouvido ali Sim, lendo o livro junto com o audiolivro. é uma boa, porque eu ouço muito podcast e também é uma boa ficar ouvindo o áudio assim do livro. Uhum. É uma boa. Na academia, vou começar. Isso. Vamos lá, então, a outra pergunta. Uma curiosidade que ninguém ainda sabe sobre a Mari. Vixe. Curiosidade que ninguém ainda sabe sobre mim. Bah, Bah, esse bah é muito bom. é. Ai, eu até achei que minha vida não fosse tão pública, mas tudo que eu tô pensando aqui de curiosidade, em algum momento eu acabei falando, Alguém já né? sabe? Alguém já sabe em algum momento, fiz um post, alguma coisa do tipo que eu gosto Aham. bastante de escrever. Uma curiosidade que ninguém sabe sobre mim, além daquelas que me envergonham, que eu não quero falar, Não quero é... expor. não quero expor essas. Ai, eu vou pensar e eu já vou responder. Você vai falando, vai pensando Vamos aí, pensando na depois tu próxima. fala. Mas Uhum. aí, se não também, tu pode falar alguma curiosidade assim que talvez você pense que talvez o meu público aqui ainda, Uhum, por não te uhum. conhecer, não saiba, então seja legal compartilhar. Beleza. Com quem você trocaria o seu guarda-roupa? Você se inspira em alguém? Ai, ai, ai. Eu sou filha de costureira. Me cresci com a minha mãe, Sério? fazendo roupas pra gente, de pequenininha, né? Hoje minha mãe gosta muito de alta costura, fez meu Que vestido de noiva da demais! minha irmã. Então, muito do meu guarda-roupa veio por influência materna. Mas eu acabei passando nesses últimos anos por uma investigação pessoal do que seria o meu gosto, o meu estilo e o que, que eu gostaria, né, Uhum. de peças no meu guarda-roupa. E preciso ser bem sincera com você que tem um guarda-roupa, a hora que você falou, que veio na minha cabeça. E não por eu ter esse estilo, mas porque eu Aham. gosto. E, querendo ou Sim. não, é a minha grande inspiração. Audrey Hepburn. A atriz, infelizmente, já é falecida, dos anos 50. Eu adoro aqueles vestidões, aquele bando Ah, de frufru. maravilhosa! Da bonequinho de luxo, né? Eu acho Aham. lindo o estilo dela, obviamente, dos filmes e tudo mais, mas eu sempre vi Sim. muita elegância, simplicidade, mas ao mesmo tempo aquele luxo que ela trazia Uhum. sem precisar fazer nada. Então, o seu vestido de noiva, se dependesse de você, não, de você não, da tua mãe, teria Teria sido. sido diferente, porque minha mãe sempre cresceu com toda aquela imagem. Pra você ter uma ideia, gente, minha mãe fez o vestido de casamento dela. Minha mãe não. As primas da minha mãe fizeram o vestido de casamento dela, inspirado no vestido da Lady Di, que na época que ela Uau! casou, 89, tinha sido a noiva de todas as revistas de inspiração. Então o vestido da minha mãe ficou igual ao vestido da princesa Diana. E meu sonho de vestido era que eu pudesse reaproveitar o vestido dela para mim. E ela tinha guardado o vestido dela. Minha irmã casou antes, mas a minha irmã não tinha interesse nenhum no vestido de casamento da minha mãe. E eu falei assim: então, beleza, vou ser eu que vou usar.
Comecei a descosturar partes do vestido pra gente pensar o que que daria pra fazer, porque na minha ideia, que é aquela tradição americana do something blue, something borrowed e something new, né? No casamento, era algo que eu queria. Eu falei, eu quero alguma coisa azul, eu quero alguma coisa nova e quero alguma coisa usada no meu vestido de casamento. Só que o que que aconteceu? O vestido de casamento da minha mãe, não só com o tempo, mas também pelo tom de pele dela, era um branco amarelado, aquele Uhum. mais branco champanhe, uma coisa assim. E quando a gente colocou ele na minha pele, a gente percebeu que não ia dar certo, porque eu sou muito mais branquinha que a minha mãe, meu cabelo é muito mais escuro, então iria ficar legal um tom de branco pro meu vestido de casamento bem mais aberto. E Uhum. aí minha mãe falou assim, não vai ficar legal. Ai, eu fiquei bem frustrada, Tô porque arrasada. eu queria ter usado alguma coisa antiga no meu vestido de Sim. casamento, mas não consegui. Aí ela foi comigo na loja, a gente escolheu um tom de branco, né, que se destacava mais com a minha pele, mas outra curiosidade, eu tive algo azul no meu vestido. Eu mesma bordei a faixinha de centro, que tinha algumas pedrarias do meu vestido. Então tá aí outra curiosidade. Que Sim, eu sou demais! prendada das artes manuais por causa da minha mãe. Que demais! Viu? Pra quem não se lembrava de nenhuma curiosidade, eu já soltou várias aí. Eu soltou várias. Eu amei ouvir essa história, de verdade. Parece história de filme, sabe? Que você vê assim que a mãe Aham. passa o vestido pra filha e a filha quer usar o vestido da mãe, faz toda aquela adaptação. Nossa, achei demais. Não sabia Uhum. e gostei. Continuando nesse universo da moda, quais são as suas peças favoritas? Ou você tem uma única peça assim favorita que você não se imagina assim vivendo sem essa peça no teu guarda-roupa? Vale Com tudo, tá? certeza a minha Vale até família vai dizer. acessório. Com certeza a minha família vai dizer que eu não fico sem o meu roupão, porque Ah, faz perfeito. anos que eu tenho roupão e óbvio, eu gosto muito de roupão, de hobby. Eu tenho aquele mais peludinho aqui pro inverno, onde eu moro em Curitiba. Tenho os mais finos, tenho um de casamento com uma renda que eu trouxe de Nova York. Eu falei, não, essa renda vai para algo especial, Nossa, que aham, chique! bem fancy. E roupão talvez seja uma das coisas, roupão ou hobby. Uhum. É, e que mais? Eu acho que o próprio moletom que eu tô usando é um dos meus favoritos. Eu gosto muito de coisas confortáveis. Confortáveis. Confortáveis, para mim, o conforto sempre vai estar em primeiro lugar. É, pensando assim em roupa, né? E Uhum. questão de, no geral, acessórios ou tudo mais, batom. Ai, eu adoro batom. Sério? Aham, Olha tenho só! vários. Desde pequenininha, minha avó, ela ganhava muito dos meus tios, porque eles traziam dos Estados Unidos vários batons, e ela acabava dando para mim, ah, usa esse, usa aquele, e eu sempre acabava pegando os mais vermelhos, que, né, eu gostava mais, minha irmã nem tanto. Aham. Então, batom, para mim é uma coisa assim, batom e eu e batom tem que ter. Tem essa relação, assim, bem íntima. Nossa, eu também amo um batom vermelho. Inclusive, estão aqui, olha, minha homenagem hoje. Olha, sem saber, estou. Olha só. Ainda nesse universo, mas indo mais, assim, para beleza, você teria alguma dica de beleza? Ou algum produto que você comprou e amou e pode compartilhar aqui com a gente? Aquele Sim. achado, assim, você falou, gente, isso aqui é Uhum. muito bom, eu não posso guardar só para mim, eu preciso compartilhar. Primeiro, ser feliz. Ah, Não tem ótimo. beleza mais sincera do que a felicidade. Uhum, E óbvio, vou puxar minha sardinha para a questão da saúde mental, porque a gente percebe na pessoa, no momento da conversa, se ela realmente está feliz, se ela é sincera, e aquilo transparece para mim. Eu, essa semana, estava comentando com um paciente sobre o filme O Amor é Cego. Filme muito antigo, que a maioria de vocês talvez já tenha assistido, mas aquele filme traz para mim lições muito preciosas do quanto a nossa beleza interna se reflete na beleza exterior. uhum. Então eu acho que o meu primeiro segredo de beleza é estar feliz. Porque eu olho as fotos, quando eu tô feliz, dos momentos em que eu tava vivendo, das viagens que eu fiz, eu falo assim, nossa, que mulherão,
E dos momentos em que eu não estava bem, nossa, ali tem um defeito, isso aqui podia ser melhor, XYZ. Então, a felicidade para mim, né, a felicidade sincera é aquilo que mais traz beleza, né, principalmente numa mulher. Meu esposo uma vez escreveu para mim que a curva mais linda que eu tinha era a curva do meu sorriso. Ah, E que aquilo, romântico. super Mas é verdade, romântico. é lindo. Obrigada. E aquilo fez muito sentido para mim. E com relação a produto, duas coisas: água e protetor Uhum. solar. E não tenho medo de falar a minha idade, eu tô com 33 e hoje estou Estamos maquiada, estamos juntas, no mesmo 91. time. Mas eu não tenho problema nenhum em sair sem maquiagem. Mantenho minha garrafinha de água sempre comigo. E a hidratação interna reflete muito na parte externa, junto com o protetor solar. Sim, não, perfeito. Ótimas dicas. Inclusive, você falando aí que não tem vergonha de falar a idade, né? Estamos aí vivendo os 33, né? Essa década aí. E eu acho que você me deu até uma ideia, que eu acho que pode ser tema para um outro podcast, a gente falar sobre essa fase, que eu acho que vem com muitas transições. Eu, por exemplo, não sei se Uhum. você já está vivendo essa, que é a fase dos cabelos brancos. Eu já comecei, amiga, sério. Aí eu fico assim, gente, será que eu deixo? Ou eu pinto? O que que eu faço? Porque é aquela fase assim, é indefinido. Tipo, é muita coisa nova que começa a acontecer no teu corpo, né? Uhum. Enfim, muitas coisas vão mudando. E eu acho que é um tema legal depois a gente conversar em um outro podcast. Com Fica, certeza. O já Clube vamos das considerar. Jovens Senhoras. Isso mesmo. Diz que os 30, como é que eles falam? Os 40 são São os os novos 30 e novos os 30 30 e são os os 30. novos 20. Ah, então, tudo bom? Tá tudo Obrigada. certo. Tudo certo. Vamos lá, então. Continuando. Qual foi o lugar mais lindo que você já visitou? Hum, Só lugares pode e um. lugares. Só pode um? Só vale um. Vou dificultar para você. Hum, Porque eu sou daquelas que quando me fala assim, uma coisa só, aí já complica tudo. Eu já não consigo nem responder. Eu fico assim, como assim? Tem uma opção só? Difícil. lugar mais lindo que eu já visitei. Ai, é difícil dizer apenas um, mas vamos lá. Eu vou escolher a Islândia. Eu não Hoje sei a gente porquê, morou. mas Ai, eu eu pensei em dar uma resposta um suspeitava. pouquinho mais assim, Menos puxando óbvia. essa menos óbvia. Mas não, cara, é muito lindo, vale a pena. É caro pra caramba, mas os lugares são incríveis. E assim, eu gosto muito de ver nascer do sol e pôr do sol. E Eu logo que a também. gente chegou lá na Islândia, isso aí, nascer e pôr do sol. Não cheguei a ver pôres do sol tão lindo, maravilhoso. Mas sabe aquele momento em que o sol está para entrar e ele fica com aquela iluminação toda dourada que os fotógrafos chamam de golden hour? Uhum. Então, Acho lindo. essa hora dourada lá na Islândia, logo que a gente chegou, ela se estende por vários minutos. Enquanto aqui, infelizmente, no hemisfério sul, onde a gente mora, são muito pequenos esses momentos. Rápido. Então, a oportunidade de ver assim a luz do sol, onde, né, trazendo esses raios dourados, batendo ali nas montanhas, nos laguinhos e tudo mais, é uma coisa que traz muito conforto. Fora as cachoeiras que a gente viu, né? Não cheguei a ver a aurora boreal porque não ficamos no inverno, Ah, mas vimos mas realmente coisas indescritíveis. parece ser bem bonito mesmo, assim, eu já vi algumas fotos que você compartilhou também de lá, algumas imagens, e realmente, assim, parece ser algo, assim, muito, parece até mentira, até, assim. É coisa de cinema. E a Parece ser muito paisagem bonito. muda constantemente. Então, você está dirigindo na estrada, você olha, passa uns 40 minutos, a paisagem é diferente. Tem lugar que você vê uma abundante vegetação. Eu amo olhar planta, óbvio, né? O Aham. musgo que tinha lá era um musgo tão lindo, tão Tudo bonitinho. era diferente. Tudo era diferente. Aí você parte para
para as áreas rochosas, vulcânicas, onde nada nasce, também é incrível. Parece que você está num filme na Terra de Marte, enfim. É um lugar Legal. que... Eu sei que não é um dos lugares mais lindos do mundo, mas do que eu consegui Mas para visitar, você, foi. foi. Perfeito. Você gosta mais de assistir séries ou filmes? Séries. Filmes eu sento e durmo. Se for pra pensar, né? Eu acho que seria o contrário, mas você dorme, no caso, no filme. Ok, Porque a série eu perfeito. consigo fracionar, são períodos mais Entendi, curtos. entendi. Eu estou nessa fase da vida, infelizmente. Não é terapia, mas é terapêutico pra você. Hum, abraço. Ah, um abraço Abraço. agora, amigo. Uhum. Abraçando. Sinta-se Olha, abraçado. amei as suas respostas. Você gostou, amiga? Adorei poder responder assim de bate-pronto, te dizer que não é fácil. A gente tem que É cavar verdade. da onde tá as informações. Mas é para ter mais emoção, entendeu? Claro. Se eu já mandasse as perguntas, aí não ia ter, sabe, não ia ter essa emoção. Então, Não. eu tô achando que eu vou dificultar um pouquinho, porque sempre que eu pergunto assim, foi fácil? Todo mundo responde, foi muito fácil. Fácil. Tô achando que eu vou dificultar Começa um a pouquinho. perguntar coisa difícil, você vai ver só. Vou... Bom, eu tenho muito interesse sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. Eu acho que pelo fato de fazer parte, assim, da minha história, por fazer parte do nosso bem-estar. Eu falo muito sobre isso aqui no podcast, também compartilho nas minhas redes sociais sobre essa importância de cuidar da nossa saúde em geral. E falar sobre saúde mental, especialmente nos dias que a gente vive hoje, eu acredito ser muito relevante. E você pode contar pra gente um pouco sobre o que te inspirou a seguir essa carreira na psiquiatria? Com certeza, Geise. Meu plano não era fazer medicina. Eu queria muito ser jornalista, viver rodando o mundo, buscando histórias e escrevendo e lendo, que são coisas que eu gosto. Mas ali no ensino médio começou a crescer um pouquinho essa vontade, essa curiosidade. Ninguém da minha família é da área de saúde, então realmente iria ser um desafio. Passei 2 anos fazendo cursinho, decidi ir realizar minha faculdade numa universidade na Argentina, por ter os mesmos valores cristãos que eu tenho. Foram 7 anos estudando na Argentina, onde eu tinha plena certeza que eu iria ser pediatra. Uau! Porque Não, eu. primeiro, assim, que só abre aspas, que eu, assim, eu tenho na minha família uma prima que faz medicina e eu tenho várias enfermeiras na minha família. E eu admiro muito quem decide atuar nessa área, porque, primeiro, por exemplo, medicina, você falou, eu estou 7 anos para se formar em medicina, Uhum, fora a residência, que é o que você está fazendo agora. mais 3 anos. Gente, por favor, palmas, tá bem? Obrigada, continue, amiga. Tem que gostar muito de sentar e estudar, né? Muito, Infelizmente. muito mesmo. Mas pediatria, então, era o que você tinha Eu na ia ser cabeça de ser. pediatra. Na festa de final de turma, despedida, eu ganhei a faixa de pediatra da turma. Adoro! 10 em pediatria, enfim. Então, trabalhar com crianças e adolescentes sempre foi o que eu mais queria. E era o que eu mais gostava. Eu gosto de autenticidade, sinceridade. Uhum. E no meu estágio final da faculdade, tinha a opção de eu fazer fora lá da Argentina um serviço à comunidade, onde eu perguntei para o meu professor, né? Falei, onde você acha que vai ser melhor eu ir? Dos lugares que a universidade tem convênio no mundo. Ele falou assim, ó, tem 2 lugares, pensando em crianças, que é o que você mais gosta, que eu poderia te indicar. Filipinas ou o Líbano. Eu falei assim, qual que é mais difícil? Ele falou, o Líbano, com certeza. Eu falei, então é pra lá que eu vou. Eu adoro um desafio. E aí eu fui pro Líbano, passei 8 meses trabalhando com refugiados, dentro de uma clínica que atendia a comunidade sírio-iraquiana, muitos armênios que tinham sido refugiados lá no passado, e eu ficava somente no departamento de pediatria. Então, durante 8 meses, cocô, vômito, xixi, ranho, e era aquilo que eu via durante esses 8 meses.
na parte da manhã. E na parte da tarde, eu fazia visita na casa dessas famílias refugiadas. A universidade onde eu ficava ajudava com uma escolinha nesse bairro, então os alunos dessa escola eram visitados pela médica e sempre tinha um tradutor, que geralmente era um adolescente que já sabia falar mais inglês, e aí traduzia o que eu falava para o árabe. Nossa, Durante gente, esses 8... detalhe, árabe. 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 Que escreve, a escrita ao Akit, contrário, não é? Akit. É tudo diferente. Gente, não, sério, ok. A pessoa, eu acho que você é um nível, assim, além de coragem, de desafio, assim, sabe? Porque Sem noção, pode falar, sem noção mesmo. Porque eu tava namorando, querendo ficar noiva. Eu falei, jovem, não, jovem, jovens, jovem, cheios de jovem. energias. E aí, então, eu visitava essas famílias, mas não tinha muito o que eu fazer, Gê. Eu levei dinheiro para levar doações. Essas famílias já não estavam no campo de refugiados, já estavam inseridas na comunidade, algumas tinham trabalho. Mas o que eu fazia, basicamente, era prestar assistência emocional. Conversava, ouvia histórias, acolhia, levava algumas frutas. Foi onde eu presenciei, infelizmente, alguns casos de violência doméstica, muita negligência com relação a mulheres, mulheres grávidas, as próprias crianças. Só que como essas crianças já estavam dentro de uma sociedade fora e diferente da cultura deles, algumas coisas já iam se mesclando, então era muito interessante você conseguir perceber essa diferença cultural dos pais que nasceram, cresceram, né, na Síria, em meio à guerra, e dos filhos, que às vezes nasceram na guerra, mas cresceram totalmente fora dessa realidade. Sim. Então, até tem um filme que eu gosto bastante de recomendar, chama Cafarnaum. É uma diretora libanesa, mulher, que fez um livro sobre refugiados. Recomendo bastante quem puder assistir esse filme, Cafarnaum. Então, esses 8 meses para mim foram de intensa carga emocional. E Eu detalhe, posso imaginar. né? Tinha toda uma assistência, tinha brasileiros por lá, uma amiga que era psicóloga também, mas eu precisava fazer meu TCC, porque afinal de contas era o final da minha faculdade. E aí eu falei, eu preciso encontrar alguma coisa que seja fácil, que não vá tomar meu tempo e que seja um tema que eu tenha interesse. E aí eu decidi escrever sobre tabagismo. Não sei Uau. por quê, é algo que eu Porque gosto? É algo que eu gosto, porque desde pequenininha eu acompanhava meu pai ajudando em cursos para ajudar as pessoas a deixarem de fumar, e aquilo sempre foi normal para mim. E lá no Uhum. Oriente Médio, eles fumam bastante, principalmente narguilé, né? Ah, Xixa, então daí hookah, veio essa conexão, que eu tô aqui, gente, mas como da assim a onde? pessoa fez essa conexão? Agora eu tô entendendo. Tá ficando mais claro pra mim. Tudo tem um porquê. E aí eu fiz o meu TCC sobre os riscos e prejuízos de fumar narguilé, né? E o que a população de saúde sabia sobre isso. Foi um estudo bem legal e eu ajudei alguns pacientes a deixarem de fumar, conseguimos 4 vitórias. Olha Numa só. sociedade onde mais de 40% da população fuma, é realmente bem significativo, Sim, né? 4 pessoas numa sim. realidade muito, muito prevalente. Então, ali eu parei minha faculdade, terminei, falei, ainda assim é pediatria, né? Quando a gente pensa em cigarro, álcool, é assunto de adolescente, é algo que eu gosto de trabalhar. Eu falei assim, então ainda é pediatria. Mas, infelizmente, vivenciamos a pandemia. Durante a pandemia eu não pude trabalhar, porque como eu me formei na Argentina, eu precisava revalidar meu título no Brasil. Nessa época nós estávamos morando na Islândia, Eu então também lembro não dessa podia fase. trabalhar. Eu acho que foi nessa fase aí que a A gente gente começou a começou a se conversar, conhecer. Isso, aham. e foi um momento muito difícil, de muita ansiedade com relação aos planos de futuro, o que ia acontecer. E ali eu comecei a pensar, peraí, eu amo pediatria e eu sei que é isso que mais faz meu coração bater mais forte. Porém, existe uma necessidade muito maior, que é o cuidado com a saúde mental. E como era um tema que também me interessava na faculdade, era assim uma segunda, terceira opção, eu falei assim, por que não? E aí foi onde eu comecei a pensar em psiquiatria. Peguei toda a bagagem que eu já tinha
colocado em prática mesmo sem saber, ali trabalhando com os refugiados, prestando essa assistência emocional onde você não tem nada, onde você não pode fazer nada. Uhum. A questão do uso de substância, né, que o que eu mais gostava era ajudar os pacientes a deixar de fumar, com o risco do tabaco, da nicotina. Eu falei assim, então vamos prestar para psiquiatria. Olha. Voltamos para o Brasil, fiz a minha revalidação, comecei a trabalhar e eu falei, vou trabalhar durante um ano e ver realmente o que é que eu gosto, o que é que eu me visualizo fazendo para o resto da minha vida. E aí deu 6 meses, falei, não, é saúde mental, é psiquiatria, e aí vamos prestar a prova. E hoje eu já estou no segundo ano Que da demais. residência, E são são 3 quantos anos. anos? 3 anos. Então, ano que vem É, terminamos. 26, março de Ah, 2026, tem data para finalizar. isso já é assim, né? Ver uma luz no final, Uhum, assim, já faz toda a uhum. diferença. Temos data. Temos Perfeito. data, amém. Nossa, amei saber dessa história, eu não sabia desses detalhes. E que legal que, assim, num momento que foi tão difícil, né, para todos, né, a pandemia foi algo que mexeu com o mundo inteiro. Então, eu acho que você ter tido essa sensibilidade, esse olhar, né, de perceber isso, e, nossa, eu acho que foi muito legal, porque realmente é algo que precisa muito de bons profissionais nessa área. Uhum. Quando eu Então, te falei, Gê, que eu nunca quis ser médica, era porque na minha cabeça eu tinha talvez uma imagem que a maioria das pessoas acaba tendo, né? Aquela pessoa, geralmente um homem branco, né? Que vai passar 5, 10 minutos, meio grosseirão, sem olhar para você, carimbo, papel, sim, tchau e pronto. Eu falei assim, não era isso que eu queria. Eu sempre gostei, por isso eu acabei preferindo ir para a Argentina, estudar na universidade que eu estudei, por ter uma visão mais humanizada. Então, hoje, no serviço em que eu trabalho, eu privilegio cuidado da minha saúde mental para que eu possa oferecer para o meu paciente aquele atendimento que eu acredito que seja o melhor, né? Receber um acolhimento, se sentir ouvido, né? Compreendido. sim, Então, é importante a gente entender que haverão profissionais e profissionais. Não tem como a gente sim, julgar o todo sim. pela parte. Sim, mas isso faz total diferença, muita diferença, porque normalmente a gente tem aquela visão, igual tu falou, que só vai prescrever ali a medicação, deixa talvez para o psicólogo, para um outro profissional fazer essa parte, mas eu acho que é tão importante quanto, porque eu, pelo menos, quando eu precisei fazer como se fala? Eu tive que fazer uma associação, assim. O meu tratamento, ele chegou no momento que seria o melhor para mim também ter o tratamento medicamentoso. E daí, quando eu tive a oportunidade, eu passei por vários psiquiatras e quando eu me identifiquei com um que, assim, que conversou, que teve essa atenção, que teve esse cuidado, que demonstrou interesse, sabe? Fez total diferença, porque é um momento que você se sente frágil, você fica muito preocupado, porque você fica pensando, por exemplo, nossa, será que eu vou ter que tomar essa medicação pro resto da vida? E se sim ou não? E se sim, quais são, sei lá, as consequências disso? Você passa mil e uma, assim, dúvidas e questões na tua mente que quando você tem um profissional que tem esse olhar atencioso, né, e carinhoso, faz total diferença. Então, eu fico feliz por você, olha, estar nesse grupo, né, de profissionais que têm esse cuidado e essa atenção. E, inclusive, a minha próxima pergunta é justamente sobre como é o seu dia a dia como psiquiatra. Quais são, assim, os seus principais desafios e recompensas trabalhando nessa área? Ai, eu acordo todos os dias 5:30 da manhã, porque eu priorizo o meu momento individual, fazer minha meditação, ter a minha leitura da Bíblia junto com meu esposo, tomar o meu café da manhã, são coisas que são muito importantes para mim. Então eu tenho amigos que falam assim, nossa, Mari, como é que você acorda tão disposta? Ué, porque eu vou dormir cedo. Ah, olha aí. Então, é um dos primeiros segredos que eu tive para poder sobreviver o primeiro ano da residência, cheio de plantões, 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 é
sempre que eu posso, eu tô indo dormir cedo. Dá 10 horas, estamos deitados, 10h30, a gente já dá aquela capotada. Então eu acordo, tenho esse meu momento, tomo meu café da manhã, aí eu vou para o hospital. No hospital varia um pouco a rotina de cada dia, mas em todos os dias sempre existem pacientes que são responsabilidade minha. Em torno de 4, 5, já cheguei a ter 7 pacientes sobre a minha responsabilidade. E aí a gente tem que não somente prescrever a medicação, mas principalmente conversar com o paciente, entender os sintomas, entender os efeitos colaterais, as preocupações, as dúvidas, o que vem acontecendo. Tem muito paciente que é medicado de forma equivocada, porque a gente não para ouvir. Eu passo o dia, né, amanhã, nessa parte do paciente que está sob a minha responsabilidade, tanto da internação quanto de hospital dia. Na parte da tarde a gente tem ambulatório, então a gente faz consultas com pacientes que buscam consultas psiquiátricas. A gente sempre tem um preceptor-chefe, onde a gente vai discutir, tirar dúvidas com relação ao tratamento farmacológico, às orientações. E aí eu retorno para casa por volta das 6, 6h30, tô chegando em casa. Ainda assim, abro uma agenda de atendimentos particulares, então dependendo do dia, eu retorno para casa, tomo alguma coisinha, sento e aí um chá, uma proteína, dependendo do dia, da fome. Aí sento e vou para as minhas consultas particulares, que tem me ensinado muito, Gê. Meus colegas a maioria não são casados, né? Não tem outras responsabilidades. E eles falam assim, Mari, você trabalha demais. Eu sei, eu trabalho demais. Mas é nesse trabalho onde eu consigo aprofundar melhor o meu conhecimento. Então, cada paciente para mim é uma oportunidade de crescimento. Pode ser que hoje eu não consiga, pela minha rotina, sentar e ler o livro que eu preciso. Eu sei que isso vai chegar um momento, né? Estudar a teoria. Mas eu tenho aprendido bastante na prática. Perfeito. Dentro do que você falou, porque agora, como você está fazendo estágio, você, por exemplo, tem um grupo, uma faixa etária específica que você atende ou não? Assim, são diferentes idades? Você como psiquiatra, você termina aí a tua residência e você pode atender pessoas de diferentes idades ou tem algo específico? Como é que funciona isso? Ok. Todos os dias a gente atende o paciente das mais diversas idades. Porém, existem 2 particularidades. Nesse segundo ano, a gente tem um ambulatório especial da infância e da adolescência. Então, de 12 até 17 anos, a gente atende em um dia da semana. E a gente atende até 70, 75 anos, dependendo do paciente. No terceiro ano, aí a gente atende de 75 anos para mais, né, no ambulatório de geriatria, e menores de 12 anos, que eu acho que é de 5 a 12 anos, no ambulatório do hospital. Na minha prática clínica, Gê, eu atendo de tudo, né? Tenho a minha preferência por atender pacientes menores, né? Pediátrico, adolescente, que eu adoro trabalhar com adolescente, mas tenho pacientes que são mais velhos também. Ah, tá. E assim, depois de formada, você não precisa fazer daí uma especialidade depois, né? Para atender uma. Nossa, mãe, porque eu fico pensando, gente, já foram 7, depois mais 3, aí depois eu tenho que. Então, Gê, o negócio é o seguinte, a gente termina e a gente é especialista em psiquiatria. Eu tenho que prestar uma prova para poder ganhar o título, né, o registro frente ao Conselho Federal de Medicina de Psiquiatria. Então, até eu conseguir esse registro, para todos os meus pacientes eu digo, eu não sou psiquiatra ainda, né? Eu sou uma especializanda em psiquiatria, porque o título de especialista a gente só recebe depois de prestar essa prova, que vai ser lá em 2026, mas até lá... Ah, não, mas O estamos senhor no queira. caminho. Isso aí é um processo. Estamos no Isso. processo. Assim que você finaliza, você pode atender quem você quiser, quem você se sentir capacitado. Existem subespecialidades para psiquiatria da infância e da adolescência, para psiquiatria da mulher, para psiquiatria da geriatria.
ainda existe forense e tem mais uma que eu não estou me lembrando. Então, dentro da psiquiatria, ainda tem subdivisões, que aí vai mais 2 ou 3 anos, dependendo da especialização. É uma curiosidade mesmo, porque eu acho que faz até um certo sentido, né? Porque são fases diferentes da vida, muitas vezes necessidades diferentes, né? Formas diferentes de você abordar, então eu acho que faz sentido. Mas o que seria, o que é a saúde mental e por que ela é tão importante para o nosso bem-estar? Porque às vezes a gente fala muito saúde mental, mas assim, de uma forma simples, assim, o que seria saúde mental? Equilíbrio. Hum, Equilíbrio em tudo. perfeito. Equilíbrio entre o eu de agora, o eu do passado, o eu do futuro. Equilíbrio do eu sozinho individual e o eu na comunidade. O equilíbrio do eu físico com o eu mental, com o eu social, com o eu espiritual. O equilíbrio, eu acho que é a forma mais simples de eu tentar resumir o que seria saúde mental. E quando eu me pergunto, será que eu estou em equilíbrio? Vai ter dias que eu vou achar que eu não estou em equilíbrio. Um boleto, uma briga, alguém está doente. E são flutuações normais. Porque a própria definição de saúde é um perfeito equilíbrio, né? Um bem-estar geral. Físico, mental. Uhum. Então, quando a gente pensa em saúde mental, Geise, tem a ver com o que está acontecendo aqui, com o que está acontecendo aqui na cabeça, com o que acontece fora de mim, com o que aconteceu no passado, com o que acontece agora. Então, para o meu paciente, eu sempre tento trazer essa noção de que equilíbrio é uma balança. E vai ter hora que ela vai pender um pouquinho para um lado, mas aí a gente joga para o outro para dar uma equilibrada, e Sim. assim a gente vai levando. Perfeita essa explicação. Eu lembrei da minha psicóloga falando isso para mim um dia. Eu já até comentei em um dos podcasts que eu gravei aqui, contando um pouco da minha história. E ela falava justamente isso, que é, assim, é uma busca constante pelo equilíbrio. E eu assim, eu brincava muito com ela, que eu falava assim, nossa, é muito simples falar o equilíbrio, imagina o equilíbrio. Equilibrar é muito difícil, eu falava para ela. É muito difícil Porque equilibrar. realmente você tem que escolher isso, né? Assim, todos os dias você em busca desse equilíbrio, porque é igual você falou, um dia você vai estar de um jeito, outro dia de outro, às vezes vai ser mais fácil, outras vezes não. E a gente tem que estar nessa busca constante, né? Mas eu amei essa tua explicação, achei super didática. E assim, quais são as principais, eu não sei se pode se falar dessa forma, porque eu sou, assim, né, uma curiosa e leiga, né, no Não é assunto. tão leiga assim, né? Vamos lá. Mas, assim, quais são as principais doenças mentais? Eu não sei se também a gente poderia usar esse termo doença, porque isso foi até uma dúvida no último podcast que eu gravei, que a gente teve essa dúvida, né? Eu posso falar doença? É doença mesmo? Por exemplo, uma depressão, uma ansiedade? Como é que a gente dá nome a essas coisas que eu acho que é muito importante, né? A gente colocar nome, né? Para facilitar a compreensão. Então, Uhum. assim, quais seriam as principais doenças mentais e se a gente pode dar esse nome, né? Chamar dessa forma. Perfeito. A gente pode sim chamar desse jeito doenças no vulgar brasileiro, né? Também dentro da parte acadêmica, mas mais acadêmico a gente chama de patologia. Ai, palavra difícil para dizer que alguma coisa está fora do equilíbrio ou que está errado, né? Vamos lá. Entendi. Existe uma Bíblia, que a gente chama de DSM, que é um manual onde tem todos os transtornos de saúde mental, que é atualizado constantemente. E existe também o CID, que é um Código Internacional de Doenças, para que um médico, um profissional de saúde daqui do Brasil consiga se comunicar com alguém que está lá no meio da África, no mesma linguagem técnica. Ambos os dois manuais trazem alguns diagnósticos e com critérios para que a gente possa dizer é tal doença, é tal patologia. A gente acaba tendo certas diferenças entre
o DSM entre o CID? Tem, mas isso é questão técnica, problema nosso dos profissionais da área de saúde mental. Para os leigos, cada um com seu problema. Para os leigos, eu digo assim, se você tem uma unha encravada, você vai chamar de doença, Gê? Uma unha encravada? Eu acho que eu não chamaria. Perfeito. Por quê? É algo que tá ali, pode ser resolvido, geralmente passa, né? Se a gente faz o tratamentinho correto. Porém, se entra uma bactéria e infecta, aí a gente tem uma infecção de uma ferida do leito ungueal. Olha lá, nome técnico. Entra como doença? Entra como doença. Se você tem uma pedra na vesícula, você tem um problema de saúde, precisa ser operado, também é uma doença. Então, saúde mental é igual. Hipertensão, diabetes, colesterol, depressão, ansiedade, são as doenças que a gente mais trata em consultório, depressão e ansiedade. Existe também, para tratamento da psiquiatria, né, que são os transtornos de humor, os transtornos psicóticos, como uma esquizofrenia, um transtorno delirante. Existem muitos sintomas na psiquiatria que acabam se permeando e dão uma dúvida diagnóstica muito grande. Então, por exemplo, um paciente com depressão pode ter sintomas psicóticos, que é o quê? De repente ver coisas onde ninguém vê, ouvir coisas que ninguém ouve, achar que está fora da realidade? Pode. Assim como um quadro ansioso é mais raro, mas também é algo que pode acontecer. Então, a definição de diagnóstico psiquiátrico é algo muito dúbio, mas as principais doenças que a gente acaba tratando são depressão, ansiedade, os transtornos de humor bipolar, né, a esquizofrenia e agora mais os transtornos de neurodesenvolvimento, que também são da área da psiquiatria, só que no Brasil ainda são tratados mais pelos neurologistas, que são transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos do espectro autista, deficiência intelectual, porque só para você entender, a psiquiatria é o ramo da medicina que trata das relações interpessoais. Tudo aquilo que vai interferir o comportamento de um ser humano dentro de uma sociedade ou aquilo que é visto fora do normal para uma sociedade é tema de assunto na psiquiatria. Porque eu acho que é até recente, eu acho, essas terminologias, pelo menos para mim, TDAH, TDAH+. Tô falando aqui do que eu já ouvi, né, assim, mas eu não sabia que ficava dentro desse mesmo universo. Mas por quê? A gente acaba não sabendo que é da psiquiatria, porque tem muito estigma. Então, é muito mais tranquilo eu levar meu filho num neurologista por uma dificuldade de atenção, hiperatividade, raiva, do que eu vou levar no psiquiatra, porque o psiquiatra é um médico de louco. Então, Inclusive, o estigma... tem muito isso ainda, né? Eu ia até te perguntar se ainda existe, assim, na tua opinião, se existe essa muita dificuldade das pessoas procurarem um profissional, se tem essa resistência, até das pessoas reconhecerem que muitas vezes elas estão passando, né, por uma depressão ou tendo ansiedade, enfim. Você observa isso, assim, na tua realidade, assim, convivendo, né, nesse universo? Constantemente. Ainda tem muito isso. Ainda tem bastante. Por quê? Foi o que eu te falei, é o médico de louco. Pra que eu vou no psiquiatra? E, infelizmente, a imagem que a gente criou, né, dos manicômios, dos asilos sanitários, as pessoas que ficam babando na rua, né? Então, acaba ficando que o psiquiatra é o médico que trata só daquilo. Porque existe uma grande diferença entre eu ser um prescritor, ou seja, só ser aquele que só passa o remédio, e eu ser um médico especialista em saúde mental. Eu tive um professor que falou assim, é muito mais fácil eu levar o meu filho por uma suspeita de autismo no neurologista do que no psiquiatra, só que eu duvido que todos os neurologistas vão pedir uma fitinha do aniversário de 1 ano do seu filho, para ver como é que era o comportamento dele, sem que ninguém tivesse, né, alguma suspeita. Então, a investigação do psiquiatra vai muito além do que simplesmente os sintomas que você está tendo. Tem paciente que eu sei o nome do PET,
que eu sei o nome da avó, que eu sei onde mora, o que eu queria fazer de faculdade, porque tudo isso traz informações riquíssimas para minha avaliação diagnóstica. E melhorando o diagnóstico, eu melhoro o tratamento. Sim, com certeza. E assim, na sua opinião, o que que você acha que, assim, quais barreiras assim você acha que teriam que ser quebradas assim para facilitar, né, essa comunicação para as pessoas se sentirem mais à vontade para falar sobre, para buscar informação, né, para compartilhar, para se falar mais abertamente sobre isso, né? Na sua opinião, qual assim Existe um artigo seria? científico que eu li que diz que quando a população médica de determinada população, sociedade, muda frente a um comportamento de saúde, existe uma propensão muito maior da saúde em geral da população também mudar. Então, enquanto não houver uma conscientização dos próprios profissionais de saúde, de uma forma geral, da importância do acompanhamento com a psiquiatria, né, da necessidade bem precisa e pontual do uso de uma medicação para tratar um sintoma, isso irá mudar na população de forma geral. A gente percebe que pós-pandemia, houve um aumento absurdo de informações sobre saúde mental. E isso já começou a trazer na população melhoras. Mais pacientes vieram buscar. Ah, eu busquei porque eu vi um vídeo tal. Ah, busquei porque eu li um livro tal. Ah, busquei porque o meu psicólogo mandou eu ouvir. Ótimo, já está fazendo terapia, coisa excelente. Então, a mudança tem sido gradual, mas eu acredito que quando a população de saúde, não só o médico, né, mas a população de saúde em geral, começar a se conscientizar da normalidade do tratamento de doenças em saúde mental, a população também começa a melhorar. Ah, com certeza. Eu acho que realmente isso facilitaria muito. Eu acho que seria um caminho bem importante a ser assim, trilhado, né, e feito pelos profissionais. Eu acho que tudo começa por, no caso, como você A falou, né, autoridade. a autoridade, vocês que têm autoridade sobre o assunto, né, se posicionarem de uma forma diferente. Uhum. Dentro ainda, puxando um gancho do que você comentou sobre essa questão da pandemia, que você percebeu, né? Eu acho que não só você por ser uma profissional da área, mas eu acho que nós, né, percebemos o quanto esse momento agravou a nossa saúde, né? Assim, mexeu em vários aspectos da nossa vida. E além desse momento que nós vivemos, a pandemia, qual, assim, na sua opinião, que seria o impacto? Qual que é o impacto das redes sociais, esse estilo de vida atual, com tanta pressão, muitas vezes, né, que a gente vive, afeta a nossa saúde mental? Assim, o que que você mais observa, assim, no seu consultório? Eu não vou falar do meu consultório, eu vou falar de mim mesma. Perfeito. E com estudos científicos para comprovar. As redes sociais, logo no seu surgimento, tinham um objetivo de aproximar as pessoas. Mas, infelizmente, né, por diversos aplicativos e tudo mais, a sociedade começou a passar por uma mudança que, ao invés de aproximar, estava comparando. E essa comparação levava muitas vezes a um distanciamento. Já assisti vários documentários, li alguns artigos científicos falando dos efeitos deletérios das redes sociais para a nossa saúde mental, principalmente pelo fato da comparação. Porque a rede social traz algo que não necessariamente corresponde com a realidade e Sim. ninguém compartilha os perrengues, os boletos, os bad, né? O pessoal tem um costume aqui no Brasil de dizer assim, todo mundo vê as brejas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, Deus, né? vamos que eu levo. Então, para mim, né, particularmente, eu sei e sinto que as redes sociais aumentam e muito a minha ansiedade. Então, esporadicamente, eu saio das redes sociais, não necessariamente fecho a minha conta, deixo de entrar, às vezes só pago o aplicativo, tenho diminuído bastante o meu tempo de celular,
A interrupção que a gente teve logo no começo, eu peço desculpa, foi porque o meu celular bloqueia a partir das 8 da noite, como mais uma ferramenta para me ajudar a reduzir o consumo, porque eu sou heavy user de redes sociais, principalmente de Pinterest. Ai, Eu sou avó no Pinterest. eu gosto também. Desde a faculdade, então já desde 2011 eu tô no Pinterest. E a gente acaba se transformando para aquilo que a gente consome. Eu gosto bastante dessa frase, né? Numa escritura que diz que pela contemplação nós somos transformados. Então, aquilo que eu tenho contemplado pode me trazer um benefício maravilhoso, assim como as redes sociais trouxeram um maior conhecimento, um awareness sobre saúde mental. Porém, nesses intervalos em que eu estou adquirindo um conhecimento positivo, tem muito lixo e tem muita coisa que, se eu não processo, pode acabar virando algum problema lá na frente. Então, como eu te falei, esporadicamente eu saio das minhas redes sociais, tenho lá dentro um desejozinho muito grande de algum dia conseguir abandonar tudo, mas eu sei da importância que principalmente para manter vínculos, que eu fiz amigos no mundo inteiro, né? Esses amigos que estão distantes, gente que você quer ter perto e às vezes só consegue por ali. Então, eu tento encontrar o equilíbrio no uso das redes sociais, e é o que eu oriento para os meus pacientes também. Às vezes, colocar um limite de tempo, deixar de seguir algumas contas, sempre controlar não só o tempo, mas o conteúdo, e fazer com que a principal ferramenta que a gente tem no nosso cérebro, que é o nosso filtro, consiga processar aquela informação. Então, por exemplo, no meu Insta, né, pessoal, muita amiga tá grávida, né? E infelizmente por causa da minha... No seu também, então você sabe, chá de bebê pra cá, fraldinha pra lá, e nome aqui, chá revelação ali, não sei o quê. E isso é algo que, se eu não controlo, traz uma sensação ruim em mim, porque nesse momento eu escolhi priorizar minha vida profissional, não minha vida familiar, né? Então eu tenho que ser bem criteriosa e sempre olhar e falar assim, não, peraí, tô feliz pela escolha do outro. A minha escolha, no momento, ainda não é essa. Então, passa. Tem um vídeo que eu mostro para os meus pacientes no consultório que diz que 5 minutos, isso com uma professora lá do Rio de Janeiro, 5 minutos de informação negativa no jornal são capazes de alterar por 5 horas a nossa imunidade. Nossa, é muito. É muita coisa, e isso a gente está falando de imunidade. Às vezes o paciente vem, ai doutora, eu só tô com uns vergão aqui na pele, ou então tô ficando gripado. Muitas vezes eu pergunto, como é que tá a saúde mental? Como é que tá o equilíbrio? Como é que você tá processando as informações? Então tudo tá muito conectado. Como é que tá a tua alimentação? Tá tudo interligado, né? Você tocou num ponto que eu acho muito importante, essa questão da gente conseguir filtrar. Eu teve um período da minha vida que quando eu adoeci, que eu tive o diagnóstico de depressão, eu tava tão mal que eu não tive essa Insight? inteligência no momento assim de arquivar ou de fechar por um período. Eu simplesmente assim, eu cancelei a minha conta. E, nossa, aquilo estava me fazendo muito mal também, então eu fui assim, eliminando tudo que estava me fazendo mal. E aí depois, né, com o tempo, eu fui aprendendo primeiro a reconhecer, a dar nome a todos os sentimentos que eu sentia, a identificar o que me causava sentimentos ruins, sensações ruins. Então eu comecei a identificar, dar nome a essas coisas. E aí também com isso, eu fui aprendendo a filtrar também todas essas informações e a entender que eu tinha que ser responsável por aquilo que não estava me fazendo bem e tentar tirar o melhor daquilo. Não necessariamente eu precisava ter excluído como eu excluí, no caso, né? Eu achei que eu fui muito radicada, depois eu falei, nossa, igual você falou, porque tem a parte boa também, né, de tudo isso. Eu acho que a gente tem essa sabedoria, essa sensibilidade, que é um desafio, porque não é sempre que a gente tá forte, que a gente tá bem, que a gente consegue fazer esse filtro, né,
de saber equilibrar o tempo que a gente vai ficar, a forma como a gente vai usar, e às vezes ter aquela sensibilidade de identificar rápido que aquilo muitas vezes está me fazendo mal, que, sabe, assim, ter essa sabedoria. E eu acho que isso é muito importante, a gente conseguir filtrar. Quando eu comecei a fazer isso, me ajudou muito. Eu tenho hoje, eu vejo, igual você falou também, como uma oportunidade de divulgar o meu trabalho, o que eu faço. Então, eu uso de uma forma muito profissional hoje e também de entretenimento, assim, porque eu acho Idem. divertido muitas coisas, mas eu também tenho que me policiar o tempo todo, tipo, até onde eu posso ir para isso aqui não me gerar uma ansiedade, até onde que consumir isso está me fazendo bem, essa pessoa que às vezes por um tempo foi bom, hoje já não está sendo tão bom acompanhar, e ter essa maturidade de, tipo, ir, sabe, filtrando, e tendo essa cautela, assim, sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que é muito difícil, eu falo por mim, eu acredito que talvez seja possível sim, porque eu acho que eu sou muito daquelas que tudo pode ser, mas você viver totalmente fora dessa realidade, desse contexto, é muito difícil também, sabe? Você, tipo, se Não tem distanciar resposta total disso, certa. Não tem né? resposta Eu certa. fico, Para um, vai ser pode ser, suficiente o equilíbrio, um pouquinho. e para Para outros outro, não. não. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse autoconhecimento, fazer essa autoavaliação, a gente perceber o que está fazendo mal e respeitar isso, né? Porque eu acho que são momentos, são processos, e eu acho que tudo a gente tem que fazer para o nosso bem, né? Pensando no nosso bem-estar. Porque se a gente não está bem, foi o que eu comecei a pensar muito, e penso muito nesses momentos que eu começo a ver que algo não está me fazendo bem, eu falo, gente, se eu não estou bem, como que eu vou conseguir, sabe, cuidar de mim, sabe? Tipo, cuidar dos outros, das pessoas que eu amo, como que eu vou conseguir, né, fazer as coisas que eu quero realizar, que eu quero viver se eu não tô bem? Então, eu acho que essa questão que você falou, assim, de filtrar e ter essa consciência, né, e avaliar o que de fato é o melhor para mim, é muito importante, né? E procurar ajuda, né, doutor? Eu acho que às vezes a gente é muito resistente, né? Às vezes a gente fica ali sofrendo sozinho, assim, no... é, infelizmente, né? Eu fui assim por muito tempo e quando eu me senti assim também segura, né? De me abrir para algumas pessoas, dizer que realmente eu não estava conseguindo mais sozinha, que eu precisava de ajuda e aceitar essa ajuda, foi assim uma, um ponto de virada, assim, sabe? Na Libertador. evolução, assim, do meu tratamento, que daí foi muito mais fácil. E aí, quando eu olhei para trás, eu falei, nossa, eu poderia ter sofrido muito menos se eu tivesse seguido esse outro caminho. Mas tudo é aprendizado, né? Pelo menos eu escolho olhar por esse lado. Mas eu acho muito importante falar sobre o assunto, porque se outras pessoas estiverem passando pelo mesmo ou conhecem, né, alguém, né, que está vivendo algo parecido, de ser essa pessoa, sabe, que quer ajudar, que quer, né, dar um conselho, uma dica e tal, porque isso faz muita diferença. Muita diferença. Pelo menos Deixa eu te perguntar, o que que foi para você a mudança para você buscar ajuda? O que que você acha? Teve algum desencadeante para você entender que você precisava buscar uma ajuda profissional? no meu caso, inicialmente foi quando eu busquei, na verdade, me levaram, né? Porque eu não queria. Eu fui super resistente até o final. Tipo, não, eu tô bem, eu não preciso, eu consigo, tá tudo certo, eu vou dar conta, eu vou dar conta. Então eu vi até como. Eu associava como fraqueza, sabe? Assim, não, eu não. Não faz sentido, eu dou conta. Isso vai passar, é só um momento. Mas na verdade, não. Assim, eu precisava de ajuda. Então, quando eu aceitei, eu tava muito mal e, na verdade, eu acho que no momento eu não aceitei, eu fui levada, né? Não, você vai. Então, eu tive essa pessoa que me levou e falou: não, você não tem escolha, tipo, não tem como mais, assim. A gente tentou dessa forma, mas não tá tendo evolução, né? Você Uhum. continua no mesmo quadro. Então, graças a Deus, eu tive essa pessoa do meu lado na época que teve esse olhar, né, pra me colocar no lugar certo e assim para me ajudar, porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas também não sabem muito bem como lidar com isso. É difícil para todo mundo, né? Então, no meu caso, eu não tive assim
esse pensamento porque eu estava muito mal e uma pessoa que eu tive essa rede de apoio, né? Eu diria, que me ajudou. E aí, depois que eu comecei a ver, né, resultado, aí foi daí que eu olhei para trás e falei, nossa, eu poderia ter evitado tanto sofrimento. Eu Você já teve tava. rede de apoio, que é o que a Eu gente tive rede de mais apoio, fala. A sim. rede de apoio pode ser um amigo, às vezes pode ser até um colega de trabalho, pode. Se for família, nossa, melhor coisa que a gente tem. Uhum. Mas, muitas vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é marcar uma consulta. Sim. É Foi levar, empurrar, falar literalmente. assim, vai. Aham. Eu não sei como fazer, mas essa pessoa que sabe, então vai. Foi bem isso comigo. É muito importante a gente ter redes de apoio. E Mari, quais são os sinais de alguém assim que pode estar com problemas de saúde mental e precisa de ajuda assim? Quais são os principais assim que você diria? Vamos lá. Sintomas clínicos primeiro. Às vezes, quadros infecciosos à repetição, vermelhões na pele, pode chegar a ser um início, né? Mas basicamente a gente sempre diz de alteração das nossas funções básicas, que seriam humor, um humor mais para deprimido, um humor mais para preocupado, ansioso, um humor mais para irritado, explosivo, e sempre que tenha duração de 14 dias ou mais. Então, 2 semanas, a gente já com tristeza, já com muita ansiedade, ou então já com muita irritação, é importante a gente consultar. Nem que seja primeiro no psicólogo, e aí ir orientando de acordo com a evolução do quadro, ou já diretamente com o médico. Não que necessariamente precise de medicação, mas para a gente fazer uma avaliação. Outra alteração de função básica: sono, aumento do sono, diminuição de sono, apetite, aumento de apetite, perda de apetite, prazer, prazer diminuído para fazer as coisas, né? Eu sempre gostei de ouvir música, não tenho mais vontade nem de ouvir música, né? Funções básicas como autocuidado, não tá tomando banho, não tá escovando os dentes, não tá se cuidando, isolamento social é um sintoma assim muito chave. Não quero sair com ninguém, quero ficar aqui. Diferente daquele, putz, eu quero ficar em casa porque eu gosto de estar em casa. Sim. Não, aquele Uhum. não quero interagir, não quero falar com ninguém. Medo excessivo, alteração de pensamento, com pensamentos negativos, por exemplo, eu não presto para nada, é tudo culpa minha, era melhor eu não estar aqui. Nossa, eu tive muito isso. Sono, Uhum. esse aí, alteração de pensamento. Você falou outros aí que eu também tive. Eu já fui Tá fazendo check. na época eu tive vários assim. Eu E é tive muito vários que importante a você gente falou. saber identificar esses sintomas, porque é justamente o que faz com que a gente, peraí, Uhum. tá voltando, peraí, tá piorando, eu preciso de ajuda. Então, o autoconhecimento é fundamental para tratamento em saúde mental. Muito. E eu acho isso tão importante, sério. Depois que você investe nisso, sabe? Assim, porque hoje eu sei o quanto eu sou outra pessoa, igual você falou, você já começa a ver assim os sinais. Aí você já sabe, se eu for por aqui não vai dar bom não. Aí você já volta, você já esteve lá naquele lugar e você não quer voltar. E aí e aí você já reconhece, né? O que antes eu não sabia, hoje eu já sei. Então, você se conhecer, isso foi algo que o tratamento me trouxe, o terapêutico e o medicamentoso, assim, porque nas minhas sessões Uhum. com o psiquiatra, ele, igual eu te falei, quando eu encontrei esse psiquiatra, foi assim, eu achei incrível a abordagem dele, Que porque bom. ele não só falou, Mari, de medicação para mim, ele falou desse equilíbrio, ele falou dessa importância dos remédios naturais. Eu achei isso fantástico, porque eu fiz consulta com outros psiquiatras e nenhum deles tinha falado sobre o assunto. Então, quando esse teve essa abordagem, eu falei, nossa, eu já ouvi falar sobre isso. Olha, realmente, isso faz sentido. Então, eu me senti acolhida. Eu me senti assim. A sensação que eu tive é que ele olhou para mim como um todo. Sabe? Ele olhou para mim e entendeu que eu não era só ali aquele detalhe, Comportamento, aquele aquele comportamento, problema. aquele problema, sabe? Então, isso para mim fez total diferença. E
seguindo no que a gente estava falando, talvez existam muitos, mas quais seriam as principais dicas e conselhos que você daria para alguém que está tentando melhorar e manter também a sua saúde mental no dia a dia? Façam terapia, façam terapia, façam terapia. Se não tiver dinheiro, compra um livro sobre terapia e começa a ler. Perfeito. Terapia é fundamental porque é esse olhar para dentro. Mas existem um conjunto de coisas que trazem um equilíbrio para a nossa saúde mental. Primeiro delas, os nossos hábitos. Sono é um dos principais reguladores de humor, de memórias, ajuda a reprocessar traumas. Então, dormir tarde é sinônimo de você vai ter algum problema mental em algum momento da sua vida. Ah, mas eu não consigo dormir. Existe um negócio chamado higiene do sono que a gente coloca em prática para aprender a dormir, porque dormir é tanto um hábito quanto uma necessidade. Então a gente aprende também. Não consigo dormir, mesmo fazendo higiene do sono. Aí a gente busca um profissional orientado para que possa, quem sabe, prescrever uma medicação, que é preferível que eu durma bem com medicação do que não durma nada sem medicação. Então, os nossos hábitos, o sono, a nossa alimentação funciona muito bem para ajudar a regular. Sabe-se hoje que alimentos ultraprocessados com alto teor de gordura e açúcar alteram a nossa microbiota intestinal, que é, né, lá dentro do nosso intestino, onde é feito o cocô, tá cheio de receptorzinhos de serotonina. Então, só de eu ter uma alimentação ruim, um sono ruim, eu posso ficar deprimido? Pode. E às Dizem que o vezes, intestino é o segundo cérebro. É uma coisa assim, né? perfeito, perfeito. É sim o nosso segundo cérebro e justamente ajuda a gente a entender um pouquinho do funcionamento do paciente. Em português eu adoro que a gente tem essa expressão, fiquei enfesado. Ah, sim. Tá Aí, ó, tá aí, enfesado. ó. Tá Aí, ó. aí, ó, a conexão do intestino com o cérebro. Então, sono, alimentação, a terapia, né? A atividade física regular. São, assim, no mínimo, uma atividade principalmente aeróbica. Ajuda bastante a gente, não só a prevenir, mas também a tratar quadros leves de depressão, quadros leves de ansiedade, com o mesmo nível de evidência que medicação. Então, eu gosto bastante de incentivar meu paciente a colocar na rotina a atividade física como remédio. E vou colocar um último, um quarto, para a gente deixar assim em 5, né? A terapia, o sono, né? Sono regular e dormir as quantidades necessárias por dia. A nossa alimentação equilibrada, evitando alimentos, né? Tão industrializados e ultraprocessados. Coloquei atividade física e, como último, uma das coisas que eu mais gosto, que é relacionamentos. Uhum. A gente conseguir encontrar uma comunidade que a gente faça parte, um grupo de apoio, um lugar onde eu sinta que eu sou importante, que pode ser tanto um grupo de amigos, a sua própria família, um grupo religioso, o grupo da bike, não me importa, mas pacientes, né, pessoas, seres humanos, Joãozinho e Maria, que tem um grupo de amigos onde ele se relaciona e se sente pertencente, tem melhor desenvolvimento de saúde emocional. Nossa, isso é verdade. Eu também, quando eu tive essa rede de apoio, né, que eu fui conseguindo, né, me abrir mais e conversar sobre, e isso me ajudou muito, 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 muito. Faz realmente muita diferença quando a gente tem uma rede de apoio, assim, a gente ter com quem conversar e falar sobre, porque eu guardava tudo, né, e aquilo, eu acho que quando eu consegui, assim, dividir o peso, foi muito bom. Foi muito bom. É Fica a dica, fundamental. gente. É importante. Façam isso. Eu sei que não dá para confiar e falar assim, né, com todo mundo, mas assim, sempre vai ter uma pessoa, sabe? Assim, Façam amigos. Fazer é amigos na vida adulta é um desafio, muito. mas
Muito. Já A gente consegue. olha. Tá aqui, ó o exemplo, ó o exemplo. Não, mas Depois eu dos falo 30. por mim. Eu não sei o que acontece, parece que a gente fica cansado mais fácil, eu não sei. É diferente, gente. Então, assim, eu vejo que o Wallace, a maioria, por exemplo, o Wallace, meu esposo, ele tem amigos, assim, que ele fez na adolescência, na época de faculdade e tal. E aí, esses amigos estão aí, né, durante a vida dele, né? E uma amizade de muitos anos. Mas olha, quando você tem que fazer novas amizades assim depois, assim, como a gente fala, né, e brinca, de velho, gente, olha, não é fácil. Mas Mas tem não é como. impossível, Não é tem impossível. como. Somos a prova viva de. Somos a prova viva. Mas é isso. Então eu acho que dentro do que você falou, que são dicas, né, e conselhos, eu acho que a gente consegue fazer o contraste do que seriam os hábitos ruins, né, daquilo que a gente faz e mais prejudica a nossa saúde mental, né? Então, vocês ouvindo aí, anotem todas essas dicas que a doutora Mari deu, entendeu? Porque, gente, olha, são dicas valiosas, são dicas que eu tento colocar em prática diariamente na minha vida. É Eu também. aquela gangorra, né? Aquele equilíbrio que a gente está buscando ali todo dia, mas que é super essencial. Eu acho que já é um direcionamento, né? Quando a gente sabe, olha, vamos por esse caminho aqui, já facilita, porque a gente não está mais naquele lugar que a gente se encontra perdido, né? Então a gente já tem uma luz. Então, Uhum. sigam essas orientações, a gente está seguindo, né, doutor, e tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Mas assim, falando um pouco da Mari, deixando a médica de lado, né? Você, assim, o que que você faz para manter a sua saúde mental em dia? Durmo muito. Muito. Durmo muito. Sim, sono é uma das minhas prioridades em saúde mental. Gosto muito de escrever. Eu comecei a fazer terapia esse ano, na residência, precisei, é muita carga de responsabilidade. Eu falei, não, chegou a minha hora, vou entrar na terapia. Tem sido muito bom, Uhum. mas antes disso, duas coisas que eu fazia era ler sobre, né? Ler vários livros que auxiliam, que são livros que eu às vezes indico para os meus pacientes, mas escrever é uma das coisas que mais me ajudava. Colocar em palavras faz com escritas, né? Pegar a canetinha e escrever faz com que a gente utilize mais de 5, se eu não me engano, são 17 áreas do nosso cérebro, diferente de quando a gente fala, que quando a gente fala, a gente usa 2 a 3. Então, quando a gente escreve, a gente usa mais áreas do cérebro, fazendo com que as memórias possam ser reprocessadas em mais lugares. Então, tudo tem uma explicação científica, Ah, tá. mas uma das coisas que eu faço para cuidar bastante da minha saúde mental é escrever. Eu E gosto. dormir. Olha, isso E dormir. aí, gente, escrita, eu sou a prova viva de que ela escreve muito bem. Escreve tão bem que ela escreve cartas. Gente, sério, olha, e a letra dela é linda, tá? Ela é médica, mas a letra dela é linda. É linda mesmo. E essa questão de escrita, você me fez lembrar que durante o meu tratamento, a minha psicóloga, ela falava muito isso pra mim. Escreve tudo que você tá sentindo, vai escrevendo, vai tentando dar nome a tudo que você está sentindo, descreve, assim, faz uma narrativa, assim, conta para mim Uhum. como é que foi seu dia, vai escrevendo, eu quero saber de tudo. E realmente isso me ajudou muito. Eu queria escrever mais? Queria, entendeu? Eu até, assim, eu gosto de escrever, mas eu acho que eu me encontrei mais falando. E aí Mas é um hábito. Você eu lembra que eu te dei de preciso. presente o Sim, diáriozinho das aquele que tem perguntas? até hoje, que eu tô preenchendo, mas, amiga, é um desafio para mim. Eu, até para desenvolver mais essa parte em mim, porque eu gosto, eu falei, não, eu vou começar, porque eu tinha, assim, várias vezes que eu me senti assim. Eu escrevo muito quando eu tô triste, você Uhum, acredita? uhum. E aí eu comecei a escrever quando eu tinha meus momentos assim, de reflexão. Foi na época até que eu comecei o meu blog, daí eu comecei a escrever. E aí eu gosto muito, mas não é assim, não é uma coisa muito natural para mim ainda, sabe? Assim, eu sei que tem momentos específicos que eu gosto de sentar e escrever. E Você aí eu trouxe um ponto super legal. E eu vou ser bem rapidinho, porque eu sei que a gente já está bem avançado em faço. tempo. Aham. Mas você falou que quando você está mais deprimida é quando você escreve mais. A depressão
ou qualquer transtorno de saúde mental tem uma altíssima relação com a arte. E isso eu adoro, porque a arte, ela é uma manifestação daquilo que às vezes a gente não consegue colocar em palavras. Então existem inúmeros escritores que no período depressivo, né, seja bipolar ou depressão unipolar, escreviam bastante quadros, né, de pacientes que não conseguiam entender aquilo que sentiam. Frida Kahlo é uma delas, né, e acabava manifestando todas as suas emoções através da arte, a música, esculturas. Então, assim, a manifestação artística é algo que ajuda e muito a gente trabalhar as nossas emoções. Pintura, escultura, manualidades, artesanato. Quem tem alguma propensão a desenvolver um desequilíbrio em saúde mental, eu recomendo e muito buscar alguma forma artística de se manifestar. Olha, gente, fica a dica, anotem. Esse insight eu achei maravilhoso. Nem vou comentar muito porque ela já disse tudo. Eu vou, né, tenho que parar de falar porque se deixar eu fico empolgada e falo muito. Mas olha só, uma mensagem para finalizar que você gostaria de deixar para as pessoas que vão ouvir esse podcast. Eu gosto muito de uma história que é bíblica, mas que me traz assim um conforto muito grande de que são necessários 4 amigos para levar um paralítico para ser curado, né, aos pés de Jesus. E não tem como a gente pensar, Gê, em saúde mental sem apoio. E pode até ser que quem está ouvindo não tem uma rede familiar estruturada, não tem um relacionamento estável, não sente que tem amigos por perto. Porém, a presença de pessoas que nos levam até os pés daquele que podem trazer, né, essa restauração completa, não só física, mental, espiritual, social, é muito importante para mim. Então, talvez como mensagem final eu deixaria busque ajuda, né? Podem ser pessoas próximas ou podem ser profissionais de saúde, um psicólogo, um psiquiatra e vamos colocar aí, quem sabe, um terapeuta ocupacional. Já são 3, né? Não sei. Quando a gente junta a equipe multiprofissional para poder tratar um paciente, a gente tem uma resposta muito grande. Então, eu queria deixar essa última mensagem para aquele que está ouvindo, que se algo assim está acontecendo, não duvide em buscar ajuda, porque existe tratamento e existe resposta para a gente restaurar esse equilíbrio. É verdade. Ah, que lindo, amiga. Nossa, muito, muito obrigada por todas essas informações valiosíssimas. Obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento, o seu tempo aqui hoje com a gente. E eu tenho certeza que essa nossa conversa vai ajudar muitas outras pessoas. Eu aprendi muito hoje e eu tenho certeza que outras pessoas também vão aprender. Muito, muito obrigada, viu? Eu agradeço o privilégio de poder falar, assim, ó, livremente com uma amiga sobre aquilo que eu gosto. Isso é maravilhoso. Ai, Obrigada. olha, e se Deus quiser, terão, assim, né? Virão aí mais podcasts aí pela frente. Já Ficamos à fique disposição. avisada. Mas, Mari, fala pra gente como que as pessoas te encontram nas redes sociais. Fala um pouquinho aí do seu trabalho para as pessoas. Mantenho meu contato nas redes sociais, assim como você tem usado mais de forma profissional. Compartilho vários dos meus pensamentos, às vezes histórias sobre algo que me marcou, no @dra.marianaferelli, Ferelli, né? Meu sobrenome de casada. Então, dra.marianaferelli. Lá no meu Instagram tem no link da bio tanto contato para WhatsApp, para marcar consulta, ou presencial ou online, mas hoje é a forma onde eu estou presente. Meu Pinterest é coisa da minha cabeça, meus desvaneios para me manter feliz. Perfeito. É meu hobby, é um dos. É o meu hobby, é um dos hobbies. É um dos hobbies. Perfeito. Mas eu vou deixar na descrição desse vídeo, pessoal, certinho para vocês irem lá e seguir a Mari. E se você gostou desse episódio, não esquece de me seguir também nas redes sociais e compartilhar com seus amigos. Eu estou no Instagram, no @geise.nvs, no YouTube Geise Neves. Se vocês não sabem, gente, comecei, amigo, olha aí, ó.
Olha que Essa minha, ótimo. essa minha veia artística tá indo para esse lado, entendeu? Eu gosto Isso de aí. foto, gosto de vídeo, tô me Uhum. desbravando nesse universo. Mas eu também vou deixar todos os links na descrição desse vídeo para vocês. Por hoje é isso, eu espero que vocês gostem e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.